OTAN anuncia uma resposta contra a Rússia graças aos drones que entraram no espaço aéreo polonês. Vai lembrar que Rússia e Belarus estão fazendo um enorme exercício militar que obriga a Polônia a fechar a fronteira, enviar militares, enquanto a Alemanha também destaca tropas no Báltico. O que está rolando, hein? Falar um pouquinho também sobre Balen, ou Balendra Shah, a nova liderança do Nepal, que está reunindo forças políticas da geração Z, prometendo uma mudança política nos rumos do país, entender exatamente o que está rolando, enquanto nós temos também os Estados Unidos anunciando que Brasil e Estados Unidos estão com a relação mais sombria dos últimos 2 séculos, e o Marco Rubio anunciando que o caça às bruxas que o Brasil está promovendo contra o Bolsonaro, depois de mais de 27 anos de prisão, vai ter uma resposta. Inclusive, com a Caroline Leavitt cogitando até mesmo uma intervenção militar ou ações militares contra o Brasil. Falar um pouquinho também, galera, sobre Benjamin Netanyahu, que confirma que nunca haverá um Estado palestino, enquanto o plano na Cisjordânia vai aumentando com som de assentamentos e deslocamento forçado também na região da faixa de Gaza. E para finalizar, falar também de uma importante revolução. Na Albânia, pela primeira vez da história, nós temos uma inteligência artificial compondo uma pasta ministerial do governo. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, como vocês puderam perceber, né? Não estou aqui no meu cenário tradicional, porque estou numa viagem internacional e sabe quem está me ajudando muito, né? A Nomad, galera, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil. Parceiraça, inclusive, aqui do canal. A Nomad é a maior plataforma, estamos falando mais de 3 milhões de usuários muito satisfeitos, inclusive eu sou um deles. E para você que é velho de guerra, inscrito aqui do canal, a Nomad dá a possibilidade de comprar os seus dólares, que já estão com as mínimas em relação ao último ano, com mais desconto. 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, sei lá, o dólar está 5,38. Com a Nomad, o dólar vai cair para 5,23. Galera, vocês entendem isso? É praticamente a Nomad pagando para você começar a montar suas posições. A Nomad é sensacional, tá? Aceita em mais de 180 países. Eu, por exemplo, em minha viagem aqui, ó, não tenho que ficar me preocupando em ficar convertendo dinheiro, convertendo moeda. Só pega ali meu cartão, galera, sem as taxas de conversão, né, que existem aí nas casas de câmbio, por exemplo, tradicional. E além disso, a Nomad no aplicativo dá vários benefícios, como por exemplo, acesso ao cartão Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito, que te dá, por exemplo, cashback dolarizado, a partir das suas utilizações no Brasil mesmo, tá? Posto de gasolina, restaurante, enfim, te dá acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP sensacional, inclusive, tá? Da Nomad, dentre outros benefícios, como por exemplo, pontos que não expiram para você trocar por pontos, serviço. Cara, tenho certeza, tá, que você não vai se arrepender. Então, o QR Code aqui na tela para vocês. Baixem o aplicativo da Nomad, use o cupom RICARDO15 e na sua primeira conversão cambial, limitada até $1.500, galera, convenhamos, haja grana, hein, tá? Você pode ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido, galera. Isso assim é uma revolução, tá? Então fica aqui a recomendação para vocês. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a OTAN ela anunciou, ou vai anunciar, segundo a Bloomberg, uma resposta à incursão dos drones. E a gente teve, por exemplo, a Polônia realizando consulta junto à Ucrânia. A Polônia convocou, por exemplo, o artigo 4º da Constituição, que faz uma consulta com outros países, né, membros ali da organização militar, basicamente porque a Rússia fez ataques contra a Ucrânia, só que, segundo a Polônia, foi confirmado, talvez tenha até mais do que isso, 19 drones que entraram no espaço aéreo polonês e, inclusive, danificaram residências. Não trouxeram nenhuma morte, tá? Isso é um fato importante, acho que poderia piorar ainda mais a situação, mas de fato violou um espaço aéreo da Polônia, que é um país que faz parte da OTAN e que não tem um passado exatamente tão pacífico, vamos colocar assim, vai, com os russos, à época da União Soviética, né? E a Polônia está totalmente inconformada com essas ações. Por isso, algumas respostas já foram anunciadas. Por exemplo, a Alemanha, que já tinha prometido que faria isso, mas antecipou, enviou uma nova brigada de militares ali para a fronteira, né, na região da Lituânia, que faz fronteira com o enclave de Kaliningrado, que é território russo. A Polônia, por exemplo, também fechou a fronteira com Belarus, o que a Rússia até considera como uma provocação.
E outros países também estão se mobilizando. Por exemplo, o Reino Unido e a França já anunciaram que vão mandar jatos para regiões. A Holanda, por exemplo, uma bateria Patriot para a Polônia. A República Tcheca fala de helicópteros M17 e mais envio de 1.000 militares. Ou seja, a resposta da OTAN, pelo menos em um primeiro momento, pode ser uma resposta defensiva de dissuasão, ou seja, reforçar os países que fazem fronteira, seja os Bálticos, seja a Polônia, seja a Finlândia, para conter uma possível agressão da Rússia. A questão que fica é o que eu trouxe para vocês. Isso é o necessário? A Ucrânia fala que não. A Ucrânia fala que o Putin ele vai ganhando cada vez mais coragem quando ele vê que provocações contra a Ucrânia, provocações contra o Ocidente, guerra híbrida, segundo a Ucrânia, né? De cortar cabos submarinos, por exemplo, na região do Báltico, isso não vai sendo respondido. Aliás, o próprio site O Político falou que o Trump, pela primeira vez, se convenceu que, de fato, o Putin ele não quer a paz. Então, ele vai ter que obrigar a Rússia a sentar à mesa de negociação. Como que ele vai conseguir fazer isso são outros 500, né? Mas, aparentemente, o Trump, por exemplo, até falou, né, não gostei muito, né, desse ataque, mas também não fez grandes reclamações aos drones que entraram no espaço aéreo polonês. O que eu percebo, galera, é que a Europa está muito mobilizada, anunciando respostas defensivas, mas que talvez a Rússia veja isso com uma, entre aspas, vitória aí, né? A Rússia, ela minimizou, por exemplo, os ataques, falou, por exemplo, que os drones que ela tem não chegavam a casa de 700 quilômetros, o que seria impossível de pegar no território polonês, então fala que deve ter sido um ataque de bandeira falsa, e até colocou o seu Ministério da Defesa para prestar algum tipo de esclarecimento para a Polônia. Mas a Polônia fala que não e acredita que de fato foi um ataque, inclusive colocando que quem compartilha que os russos não foram responsáveis e está compartilhando propaganda russa. Vale lembrar, galera, que hoje mesmo a gente tem o início de um grande exercício militar entre Rússia e Belarus, inclusive com a Polônia fechando a fronteira, enviando cerca de 40 mil militares para reforçar as posições na região. E aí, pessoal, será que pode dar alguma coisa ruim aí nesse exercício militar? Vale lembrar que a invasão à Ucrânia também começou com base em exercícios militares. Não acho que a Rússia vai invadir a Polônia, bem longe disso, mas que de fato a tensão aumenta bastante. Enquanto isso, cara, no Nepal, que a gente já discutiu aqui no vídeo, a gente teve uma revolução. Foi liderada pela chamada geração Z, ou seja, as pessoas ali geralmente de 30 até os seus 16, 18 anos, né? Por conta de casos de corrupção que foram se alastrando, uma ostentação muito grande do governo do Nepal e também dos chamados Nepo Babies, né? Ou seja, os filhos dos governantes, enquanto grande parte da população estava na miséria, com dificuldades, desigualdade social, e isso acabou gerando uma situação de inconformidade. Protestos começaram a acontecer principalmente nas redes sociais, a partir da população mais jovem, e o governo simplesmente bloqueou as redes, ou quis bloquear as redes, que as redes prestassem maiores informações para bloquear o que eles chamavam de informações falsas. A população não aceitou isso, saiu às ruas para manifestar e manifestaram de maneira extremamente violenta, fechando o palácio governamental, ateando fogo, por exemplo, matando, até no final das contas, né, a mulher do do primeiro-ministro. Ela morreu queimada, inclusive, ela até chegou ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ministros que foram perseguidos, dando tapa, jogaram no rio, enfim, coisas bem violentas aconteceram. E agora precisa de um novo líder. Aparentemente, a geração Z já escolheu essa nova liderança. Estou falando do pessoal do Balan, ou o nome completo, né, o Balendra Shah, um cara de 35 anos. Me compadeço com ele, tá? Porque também eu tenho meus 35 anos. Ele é um rapper que ele denunciava muito ali, né? Era meio que um rapper meio underground, ele denunciava casos de corrupção, ele denunciava a desigualdade social, ele acabou ficando bastante popular, principalmente entre os mais jovens, e virou prefeito de Katmandu, isso em 2022. Ele fez uma prefeitura relativamente polêmica, com algumas coisas mais voltadas à classe mais pobre, de fato, né? Então, redução da desigualdade, enfim, mas com medidas um pouco autoritárias, segundo a oposição, mas mesmo assim, ele foi muito bem visto pela geração mais jovem. Só que ele mesmo tem um certo receio de ser o cara que representa essa mudança pelo poder. Ele falou, né, que o protesto, claramente, é um movimento espontâneo da geração Z, para quem até eu posso parecer velho. Quer entender as aspirações do movimento, partidos e líderes políticos não podem usar para interesses próprios. Vale lembrar, galera, que as manifestações, as recomendações, era que quem tivesse no máximo 28 anos pudesse participar, e o próprio Balan tem 35 anos. Professor, mas eu entendo, são idades muito parecidas. Galera, de verdade,
Eu também entendo o balanço, tá? Por quê? Porque mesmo que 7 anos seja pouca diferença, convenhamos que tinha gente de 16, 17, 18 anos que também estava reclamando. Porque a gente sabe que os jovens, eles sofrem muito com a questão também do desemprego, falta de oportunidades, com uma economia em crise. Ah, professor, mais 35 anos e 20 anos é tudo a mesma coisa? Cara, eu posso falar, né? Eu dou aulas aí para jovens e convenhamos que, olha, a diferença é bastante gritante, tá? Até com brincadeira, né? Mas aí mostra muito mais uma falha minha. Tava falando ali, né, de eventos que poderiam acontecer nas maiores metrópoles brasileiras e falei, por exemplo, perguntei, né, poxa, qual vai ser o próximo grande show internacional? Fala um grande cantor aí, né, que vai participar. E aí falaram, ah, professor, tem o Travis Scott. Eu falei, quem? Travis quem? Né? Nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui lá pesquisar e vi que realmente era ignorância minha, porque o Travis Scott é um cara super conhecido, né? Mas mostra uma certa diferença, entende? São referências culturais diferentes. Eu sei que muitos vão me julgar aqui porque eu também não conheci o Travis Scott, mas agora eu conheço, então vou prometer pra vocês que eu conheço. Então, existe essa diferença. E talvez uma pessoa de 35 anos não represente exatamente os anseios dessa população mais jovem. Ele fala que está buscando entender para se consolidar como essa nova liderança do país. Será que teremos, pessoal, um rapper vindo de protestos por corrupção, desigualdade, como a nova liderança do Nepal? Enquanto isso, no Brasil, ou aliás, nos Estados Unidos, os americanos aparentemente não gostaram da condenação do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ainda aguardam, né? Alguns últimos ajustes aí que vão ser definidos nessa sexta-feira, mas por 4 votos a 1 ele foi condenado. O Fux foi o único que discordou. E, independente de questões políticas, como eu falo para vocês, cara, nem sou especialista, meu canal não trata sobre política brasileira, mas geopoliticamente falando, a relação entre os países, isso de fato incomodou bastante os Estados Unidos. O Christopher Landau, por exemplo, que é o vice-secretário dos Estados Unidos, falou que a relação entre os dois países está a mais sombria dos últimos 2 séculos. Inclusive deixando ali, né, que enquanto o Brasil deixar o destino do relacionamento nas mãos do juiz Moraes, ele não vê solução para um possível apaziguamento nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, aí ele foi além. Ele deixou claro que vai responder sim, de maneira adequada, o caça às bruxas que foi realizado contra o Bolsonaro. O Trump também falou que ele estava totalmente surpreso, porque ele se relacionava com o Bolsonaro e sabia que era um ótimo cara, que era um ótimo homem e que ele não deveria ter sido condenado. Ele até fala que ele foi muito empático à situação, porque ele viu o que acontece no Brasil foi exatamente a mesma perseguição, segundo ele, claro, né, que aconteceu também contra ele nos Estados Unidos. Ou seja, vai lembrar, tá, que a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, já tinha falado que os Estados Unidos estavam sim considerando ações de todos os tipos, econômicas como as que foram praticadas e também sanções militares, ou seja, estou falando para vocês da possibilidade de uma intervenção contra o Brasil. Pelo menos são as palavras da Casa Branca. O Itamaraty, que representa nossas relações exteriores, falou, galera, que de maneira assim, né, ameaças que atacam autoridades brasileiras e ignoram fatos e prova dos autos não nos intimidarão. Aliás, olha que ponto importante, a própria ONU considera fazer uma ação contra o Trump por ingerência em questões judiciárias brasileiras. A ONU aparentemente vai ficar do lado do Brasil. Claro que, de novo, né? A ONU, ela já foi muito mais representativa no passado e, quando eu falo para vocês, é um organismo da ONU, nem é o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança, os americanos são membros permanentes e poderiam vetar, claro, algum tipo de resolução contra os Estados Unidos. Mas a ONU, em seus organismos, deve apoiar o Brasil, alegando ingerência dos Estados Unidos em questões judiciais brasileiras. O Eduardo Bolsonaro, que é um dos interlocutores do Brasil nos Estados Unidos frente à Casa Branca, junto com o Paulo Figueiredo também, anunciou que o pai dele tem o melhor aliado, o mais poderoso aliado do planeta, que é o Trump, e que aguardem novidades. Até comparou o caso do Brasil com o caso da Venezuela, falando que na Venezuela, por exemplo, não existe mais chance de protestos democráticos, manifestações internas mudarem a situação do país. Então, da mesma maneira que ele defendeu uma intervenção estrangeira na Venezuela, ele defende uma intervenção estrangeira no Brasil, comparando os dois casos. Ou seja, pessoas, né, os brasileiros, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão coordenando as ações junto à Casa Branca, defendem e concordam com a ideia de uma intervenção estrangeira, nem que seja militar, em território brasileiro. Muito possivelmente hoje, nessa sexta-feira, enquanto eu gravo para vocês, a gente terá novidades acerca de possíveis mais sanções, retaliações, bloqueios econômicos,
porque o Trump ficou inconformado com a condenação do Bolsonaro. Lembrando, galera, já trouxe para vocês, tá? Na minha visão, eu não acho que tudo isso esteja sendo feito exatamente por conta da figura do Bolsonaro, e sim por conta da figura de um líder de direita que poderia fazer com que o Brasil se desalinhasse um pouco dos BRICS, né? Da China, da Rússia, da Índia, que aliás prometeu também que vai defender o Brasil, vai comprar mais produtos, incentivar o Brasil a diversificar mercados para depender menos do mercado americano. Então os BRICS prometem apoiar o atual governo brasileiro ou o Estado brasileiro como um todo, mas essa condenação visa, na minha concepção, tá? Afastar um governo de esquerda mais pró-BRICS e colocar um governo mais de direita, que poderia eventualmente se parecer mais com Daniel Noboa do Equador, Penha, por exemplo, do Paraguai, ou com Milei, por exemplo, da Argentina, que tem um relacionamento muito mais próximo com os Estados Unidos. Como os americanos sempre falam, que a América Latina tem que voltar a ser o quintal dos Estados Unidos, e pensou que o Brasil é o país mais importante do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico, e claro que uma aproximação da direita brasileira com os Estados Unidos seria muito importante para os anseios do Trump na América Latina. E aí, pessoal, qual será que serão as sanções que serão aplicadas contra o governo brasileiro, hein? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também Benjamin Netanyahu anunciando que nunca haverá um Estado palestino. Isso em meio às tensões com o Catar, hein? Que anunciou, lembra? Uma coalizão que está sendo discutida com a Arábia Saudita e outros países árabes para promover uma resposta contra Israel, justamente por conta dos ataques que o Benjamin Netanyahu ou que Israel fez em solo do Catar contra autoridades do Hamas. E, aliás, ponto bem importante, hein? Esse ataque ele foi mal sucedido. Não sabe se eles foram avisados antes pelos Estados Unidos, enfim, o que aconteceu, mas foi mal sucedido. Ou seja, muito possivelmente Israel vai querer coordenar novas ações para realizar novos ataques contra essas mesmas lideranças. Mas independente dessas questões, internamente falando, o Benjamin Netanyahu ele vem conseguindo apoio do Congresso israelense para que a Cisjordânia e a faixa de Gaza não sejam esse Estado palestino. Por que eu falo isso para vocês? Primeiro porque está acontecendo um deslocamento da cidade de Gaza, as operações militares começaram, uma série de panfletos foram jogados para a população, saiam de Gaza, isso aqui vai virar um inferno, palavras do Israel Katz, inclusive, tá? Que é o ministro da Defesa hoje. Vai virar um inferno, tudo tal. Mas aí meio que já, infelizmente, já era esperado essa tensão. Mas na Cisjordânia a tensão está aumentando também. Por exemplo, a gente teve no ano passado o anúncio da construção de um número recorde de assentamentos judeus na Cisjordânia. Hoje a gente já fala de 130 colônias, que são espaços que seriam ocupados por árabes, regiões ali de palestinos, que Israel chega, desaloja, expulsa as pessoas e fala que vai ser uma área industrial, uma área de moradia, uma área de agricultura, uma colônia judaica. Além disso, o projeto conhecido como Projeto E1, que pretende, na prática, dividir a Cisjordânia e isolar Jerusalém Oriental, um projeto na casa de $1 bilhão, que vem sendo liderado pelo Smotrich, ministro das Finanças, também vai ser colocado em ação. Ou seja, na prática, vai isolar Jerusalém Oriental, que é muito mais representativa, até muito mais coordenada, gerenciada pela Jordânia, dos palestinos. Lembrando que Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, ou as que mais têm seguidores no planeta, que é o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo, e é claro que isso prejudica as futuras pretensões de um Estado palestino. E lembrando que o próprio Benjamin Netanyahu colocou que, de fato, ele vai cumprir a promessa. Nós protegeremos nossa herança, nossa terra e nossa segurança. Não acho, que sejam palavras definitivas, porque o Benjamin Netanyahu é um governante. E ele vai falecer, assim como o Trump também, assim como o Lula também, assim como o Bolsonaro também, mas os estados eles vão ficar, E se o estado fica com novos governantes, penso eu que ainda haja esperança, até porque do Estado palestino, até porque o mundo ele vem se mobilizando mais com a causa, não exatamente defendendo o Hamas, mas sim defendendo a criação de um Estado palestino, que são coisas bastante diferentes. E para finalizar, pessoal, uma notícia bem interessante ligado à Albânia. A Albânia nomeou pela primeira vez uma ministra que é uma inteligência artificial. Estou falando para vocês da Diela, que na língua local significa sol. Ela vai fazer parte de uma pasta de combate à corrupção. Muito possivelmente ela não vai tomar decisões políticas, claro, Pelo menos eu espero eu, não acho que ainda seja o momento de uma inteligência artificial tomar decisões políticas, mas ela vai fazer análise de contratos,
ver se existe, por exemplo, algum desvio de corrupção, algum contrato superfaturado que poderia ter sido feito com outra empresa, com outro fornecedor, com outras pessoas, ou seja, fazer como se fosse uma espécie de averiguação, vai fazer uma limpa para saber quais contratos estão regulares ou não no governo da Albânia. Eu, particularmente, galera, achei uma prática interessante. Eu acho que a inteligência artificial não é a resposta para tudo, mas ela com certeza é um instrumento que auxilia bastante. E até mesmo para fazer revisões de contratos, muito possivelmente uma inteligência artificial faria de maneira mais rápida ou vai fazer com maneira mais rápida do que pessoas ali. E talvez até menos suscetível a casos de corrupção. Claro que como a inteligência artificial, ela pode ser também programada, né? Então precisa estar explícito quais são os algoritmos, quais são as suas intenções, se existe algum tipo de coisa que ela vai negligenciar, porque isso tudo é programado pelos seres humanos. Mas acredito que seja uma pauta interessante. E aí, pessoal, seria interessante aqui no Brasil uma inteligência artificial para conseguir identificar os casos de corrupção do governo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.